Ao olharmos o mapa da América, percebemos a grandiosidade do território brasileiro se comparado com seus vizinhos. E, ao mesmo tempo, percebemos a grande fragmentação da América Espanhola. E aí, muitos se perguntam, por que afinal a América Espanhola não ficou unida com o Brasil? Quais foram as causas para a separação? E como a administração portuguesa foi indispensável para que o Brasil continuasse coeso mesmo após a independência? No vídeo de hoje, vamos explicar de forma detalhada por que o Brasil não se dividiu como a América Espanhola. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Para entendermos por que a América Espanhola se fragmentou em uma série de estados e o Brasil não, precisamos remontar ao começo da ocupação de ambos os países do Novo Mundo, por meio do fracasso das capitanias e o sucesso dos vice-reinos. Portugal, no início do século XVI, tinha como prioridade o lucrativo comércio de especiarias da Índia e não o território do Brasil. E só ao perceber que outras potências rondavam as águas brasileiras, decide por implementar um modelo de separação e ocupação do Brasil por meio das capitanias hereditárias. No entanto, as condições para a ocupação do Brasil eram muito difíceis, com os nobres contando com pouquíssimo apoio real na instalação no Novo Mundo. Os nobres precisavam vir, se estabelecer, criar engenhos e ainda eventualmente batalhar com os índios. E isso sem qualquer vislumbre de minas aparentes de metais preciosos. Assim, apenas 2 capitanias deram certo. E, ao perceber isso, Portugal cria um governo geral de onde pode melhor administrar o território, e para tal, funda uma cidade aos moldes barrocos europeus, a cidade de Salvador. Ou seja, o fracasso do sistema de capitanias foi a justificativa para a unificação administrativa do Brasil. Já na América Espanhola, os vice-reinos foram extremamente bem-sucedidos logo em seu início. Hernán Cortés, na Nova Espanha, conquista os astecas com apoio de outros nativos, como os tlaxcaltecas e os totonacas, e no Peru, Pizarro conquista os incas. Temos dimensão desse sucesso ao ver que em 1534, enquanto Portugal ainda estava iniciando a separação das capitanias hereditárias, Pizarro já tinha conquistado os incas e o seu primo em segundo grau, Hernán Cortés, mais de 10 anos antes, já tinha conquistado o México. E ambos os conquistadores têm acesso imediato às riquezas monetárias oriundas de sua conquista. Assim, considerando a diversidade dos territórios e dos povos, a Espanha opta por estabelecer o modelo de vice-reinos. E o modelo dos vice-reinos é importante também por conta do problema das grandes distâncias territoriais. Por mais que o Brasil tenha dimensões continentais, não se equipara em distância ao tamanho da América Espanhola. Se formos calcular, por exemplo, a distância entre os 2 principais centros de atividade comercial no norte e no sul do Brasil a partir de Tordesilhas, veremos que entre Olinda e o Rio de Janeiro são 1.804 quilômetros em linha reta. Já entre Buenos Aires, no sul, e a Cidade do México, no norte, são mais de 7.400 quilômetros em linha reta, ou seja, 4 vezes mais distante. Isso sem falar nas naturais barreiras entre os territórios espanhóis, que possuíam uma cordilheira nevada como os Andes, desertos e locais de floresta tão densas e com tão grandes lagos que até hoje não se tem como atravessar, como o Estreito de Darién. Ou seja, se o Brasil já tinha dimensões continentais para Portugal, o desafio de manter unida a América Espanhola sob uma única administração era algo praticamente impossível. Assim, a Espanha cria os vice-reinos com uma grande autonomia. Na própria Espanha, havia uma divisão em vice-reinos como Valência, Aragão e Navarra, e os espanhóis criam vice-reinos integrantes à coroa também nas Américas. E essas estruturas administrativas eram importantes para lidar com os próprios desafios regionais. Diferente do Brasil, a América Espanhola sofreu muito, por exemplo, com a atuação dos piratas ingleses em ataques às costas litorâneas, saqueando as riquezas, em especial na costa do Caribe. Assim, uma estrutura descentralizada ajudava a combater esse mal a partir dos esforços dos próprios vice-reis.
E assim, ao mesmo tempo que os vice-reinos geriam a si mesmos a partir do território, a coroa coordenava as atividades de expansão a partir do Conselho das Índias, que funcionava no Real Alcázar em Madrid. Mas um outro fator importante para a fragmentação foi a difusão e restrição de títulos nobiliárquicos. Um outro fator que colaborou para a fragmentação da América Espanhola foi a força da nobreza. A Espanha é composta por uma coletividade de reinos distintos, unidos sob uma mesma coroa. Se observarmos bem o brasão de armas da Espanha, veremos as armas de Castela, Leão, Navarra e Aragão, os 4 reinos ibéricos que compõem a Espanha moderna. E os monarcas espanhóis geriam uma monarquia chamada policêntrica, ou seja, o monarca, por mais que fosse o rei de diversos reinos, deveria respeitar integralmente as leis e costumes de cada um deles. Já em Portugal, o país era uma monarquia muito mais unificada, em especial após os esforços de Dom Afonso V e Dom João II. Dom João tentou ao máximo diminuir o poder da nobreza portuguesa e ressaltar o poder real. E isso se reflete também na política em relação à América. Portugal, diferente da Espanha, distribuía pouquíssimos títulos de nobreza em relação a muitos outros reinos europeus. A título de comparação, na Espanha, em 1700, tinha-se cerca de 528 casas nobiliárquicas tituladas. Na Inglaterra, no mesmo período, cerca de 173, e em Portugal, apenas 51 casas tituladas. E nos anos seguintes, onde se tem um aumento do número de nobres em toda a Europa, Portugal é o único país que tem um decréscimo, com um já pequeno número de 51 casas nobres caindo para apenas 48. Monarcas como Dom João V, por exemplo, que reinou por 43 anos, conferiu títulos e comendas a apenas 10 homens. Ou seja, Portugal tinha uma política extremamente centralizadora e até a distribuição de hábitos de ordens era algo extremamente restrito e raro. E podemos ver essa inflação nobiliárquica na América Espanhola com a criação de marcas, ducados e condados em estilo europeu. Podemos citar o Ducado de Verágua, por exemplo, localizado no atual Panamá, ou o Marquesado de Santiago de Oropesa, destinado aos herdeiros dos Incas pela via feminina, ou o Marquesado do Vale do Oaxaca, no México, destinado aos herdeiros de Hernán Cortés, ou o Ducado de Montezuma de Tultengo, destinado aos herdeiros de Montezuma, que até hoje são nobres na Espanha. Vemos assim que, ao passo que Portugal tem uma restrição nobiliárquica que concentra poder na autoridade real, a Espanha tem uma descentralização com um grande número de nobres e distinções regionais próprias. E um outro reflexo importante é a predominância das universidades. A América Portuguesa e a Espanhola são muito diferentes quando o assunto é disseminação de universidades. De fato, havia a oferta de muitos cursos superiores em vários colégios jesuítas no Brasil, como filosofia, matemática e teologia. E em algumas fortalezas, como no Forte São Pedro, em Recife e no Rio de Janeiro, se ofereciam cursos de engenharia civil e também aula de fortificação e artilharia. Mas os cursos superiores no Brasil eram espaçados, sem uma universidade que os condensasse. E por mais que instituições como o Colégio Jesuíta da Bahia tivesse 4 cursos e até doutoramento, cursos como de Direito, por exemplo, só eram feitos em Portugal. E essa restrição tinha uma lógica por detrás. Naquela época, via de regra, quem fazia direito e tinha o domínio das leis do reino não demorava muito para acabar nomeado como juiz de fora. E Portugal permitir que no Brasil tivesse um curso muito longe de onde as leis emanavam era correr o risco de abrir uma escola crítica que viesse a contestar e se rebelar contra a autoridade da coroa. Mas, na América Espanhola, não havia essa preocupação. Mais de 20 universidades espalhadas pelo território tornavam a atividade intelectual pujante, oferecendo formação e até doutoralmente aos acadêmicos. Se formos analisar, até mesmo territórios pouco habitados e marginais, como a Bolívia, tinham uma universidade. Temos como exemplo a Universidade Maior Real e Pontifícia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, que até hoje mantém a sua atividade. Inclusive, a universidade contava não só com o curso de Direito, como até mesmo especialização em Direito Canônico.
Ou seja, ao passo que muitos portugueses no Brasil iam a Portugal para complementar os estudos, em especial para ocupar cargos na burocracia real, na Espanha as universidades davam enorme autonomia intelectual às províncias. Ao passo que no Brasil tinha-se colégios jesuítas com grande renome, como o Colégio da Bahia, que fornecia muitos cursos superiores até doutoramento, o prestígio de ser reconhecido como uma universidade era sempre negado pela coroa portuguesa, justamente temendo que ideias revolucionárias dos barrocos baianos ecoassem também em vozes pela independência. E um outro reflexo do centralismo português está no único arcebispado do território, concentrado no arcebispado da Bahia, contra a multiplicidade de arcebispados da América Espanhola. Mas, se a América Espanhola era um exemplo no que concerne à estrutura administrativa, disseminação de universidades e criação de muitas casas nobres, temos o problema da integração de brasileiros no poder contra a segregação espanhola. Esse é um ponto de vital importância para entender o fim da América Espanhola, as terríveis decisões dos monarcas da dinastia de Bourbon. Na América Espanhola, em especial no início, havia uma grande participação dos crioulos na administração do Império. Podemos citar Pedro de Peralta y Barnuevo, crioulo que foi reitor da Universidade de Lima, ou Diego de Penalosa, nascido no Peru, que foi vice-rei da Nova Espanha, atual México. Mas, a partir do reinado de Carlos III, essa situação passa a mudar radicalmente. Carlos é o rei que vai tentar implementar o absolutismo com força na Espanha, rompendo com a tradição policêntrica. E ele começa suprimindo o poder da igreja, expulsando os jesuítas e implementando muitas reformas centralizadoras. E entre essas medidas estava a quase exclusividade dos espanhóis peninsulares na ocupação de cargos de relevância, em detrimento dos crioulos, que eram os espanhóis nascidos na América. Assim, muitos desses espanhóis, possuindo muitas terras, dinheiro e influência, não podiam ocupar cargos de alta relevância na própria América Espanhola por conta da política do rei em priorizar os peninsulares. E nesse sentido, a América Portuguesa faz justamente o oposto. Não havia qualquer distinção entre brasileiros e portugueses no que concerne à possibilidade de ocupar grandes cargos na burocracia estatal. Temos como exemplo o governo de Angola, que foi ocupado pelo paraibano André Vidal de Negreiros, e que, além de Angola, foi também capitão-mor da Paraíba e do Maranhão, ou o próprio Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nascido em Olinda e que foi capitão-mor do Maranhão, ou o mineiro Lucas José de Alvarenga, que desempenhou o governo de Macau no século XIX. Baianos como Gregório de Matos exerciam cargos como juízes de fora em Portugal. Bastava que se formasse em direito em Coimbra. Ou seja, havia uma profunda integração entre a burocracia portuguesa na Europa e nas Américas. E aí entra um ponto que muitos não compreendem sobre o período português. A pessoa que nascia no Brasil no período português não era brasileira, e sim portuguesa. E assim, não havia qualquer português nascido no Brasil que tivesse uma distinção do nascido em Portugal. Inclusive, essa distinção não estava adstrita também a nenhum critério de raça, e sim de liberdade. Entre os pretos livres, por exemplo, temos o padre André do Couto do Godinho, que se formou em Coimbra e foi confessor da rainha, ou Henrique Dias, que foi agraciado com o hábito da Ordem de Cristo, a mais prestigiada Ordem de Portugal, e que já vimos o quão difícil era conseguido. Assim como também temos índios como Araribóia e Felipe Camarão, agraciados com ordens militares, e o próprio Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que era filho de um português com a Índia e que ocupou o cargo de governador na América Portuguesa. E esses laços, que já eram intensos, se acentuou ainda mais com a vinda da família real. O que podemos dizer que realmente uniu o Brasil foi sem dúvida a vinda da família real em 1808 para o Rio de Janeiro, escapando das tropas de Napoleão. Pela primeira vez na história, um rei europeu tornava um território americano como capital de um império ultramarino. Dom João, elevando o Brasil à categoria de reino, une o território em uma centralização ainda maior, com o estabelecimento de uma nobreza e da burocracia do Estado no Rio. E com a volta da família real para Lisboa em 1821, após mais de uma década, muitos nobres optam por permanecer no Brasil.
Isso faz com que o poder central seja forte e facilita que o novo monarca, Dom Pedro I, suprima qualquer revolta independentista. Assim, o Brasil se torna um império continental. E a herança portuguesa de uma administração centralizada facilita esse intento. Já na América Espanhola, não foi assim que ocorreu. Longe da astúcia de Dom João, Fernando VII e seu pai Carlos IV foram presos por Napoleão e, de forma humilhante, tiveram de abdicar da coroa em prol de seu irmão José Bonaparte. Assim, como a América Espanhola não reconhece José como rei, facilitou-se o processo de independência pelos crioulos, que já eram antes discriminados pela política de Carlos III. Assim, com a grandeza do Império Espanhol, os movimentos eclodiram em diferentes partes do Império. Mas aí vemos uma situação muito interessante. Alguns revolucionários, como Simão Bolívar e San Martín, tentam ao máximo unificar a América Espanhola de modo a formar um grande país. Mas a descentralização administrativa e os grandes poderios locais tornam quase impossível essa pretensão. Por exemplo, Bolívar tenta manter unida a Gran Colômbia, mas o Equador, por exemplo, separado pelos Andes, com a universidade, um arcebispado e grande autonomia da atividade econômica, não tinha qualquer tipo de dependência com o governo central. E assim, é difícil conter o seu processo de independência. Além de que, na América Espanhola, há uma grande crise de legitimidade que não há na portuguesa. Por exemplo, sendo Simão Bolívar apenas um crioulo, a partir do momento em que um líder não gostasse da sua administração, poderia se insurgir contra ele, que também era apenas um líder local antes. Já em relação ao Brasil, o estabelecimento do príncipe Pedro trazia uma autoridade visível e reconhecida de mais de 200 anos da dinastia de Bragança no país. Assim, se revoltar contra ele não era se revoltar contra apenas um rebelde, mas sim se revoltar contra o seu senhor natural e rei. Justamente por isso, as revoltas têm uma facilidade maior de serem combatidas no Brasil, o que gerou um país unificado e verdadeiramente continental. Assim, é curioso destacar que a enorme prosperidade dos vice-reinos espanhóis, com universidades, leis locais, fóruns e uma complexa e eficaz estrutura administrativa, foram, na verdade, a causa da sua derrocada. E no Brasil, o fracasso inicial das capitanias hereditárias e a centralização prévia e integração do Estado do Brasil com Portugal foi o que manteve coeso, unido e forte o poderoso território ultramarino, que despontou logo em seguida como um dos mais poderosos impérios do mundo. E você, conhecia os motivos pelo qual o Brasil não se dividiu como a América Espanhola? Qual deles mais te surpreendeu? Então deixa agora mesmo seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho. E aproveita e se inscreva agora mesmo aqui no canal para se aprofundar cada vez mais na incrível História Ibérica.